dos questionamentos sempre grandes na minha cabeça foi em relação a cotas e em relação à renda. Eu vim de escola pública e eu via muitas pessoas que não tinham nenhuma condição, assim, que eram brancas, que eram negras, eram asiáticas. E eu sempre pensava que se não era algo muito mais justo fazer só por renda. Só que em questão de política pública, vendo esse podcast, eu consegui entender melhor essa questão de identificação e de o paciente se sentir melhor atendido. Acho que até seria legal se puderem comentar, porque eu acho que é uma coisa que as pessoas pensam muito também, essa questão assim, no Brasil não tem racismo, o problema na verdade é a renda, né? Porque a renda dos negros é menor e na verdade confunde a parte racial com a parte socioeconômica, né? O que vocês comentam sobre isso? Isso acontece bastante, esse tipo de comentário ele é bem frequente, né? Mas uma coisa que é importante a gente ressaltar, sim, existem pessoas brancas que estão em vulnerabilidade socioeconômica. No entanto, essas pessoas brancas que estão em vulnerabilidade socioeconômica, as pessoas negras também apresentam isso e tem um fator a mais de ser negra. Então, ela enfrenta coisas a mais, entende? Então, existe a política, porque a política afirmativa ela é para estudantes oriundos do ensino médio público, independente da cor dessa pessoa. E depois você vai ter esse recorte racial. Então, você tem inclusão dessas pessoas também, sabe? E o recorte racial é justamente para isso, para a questão de reparação, porque você tem grande parte da nossa população, da população negra, que não chega à idade de conseguir ingressar na faculdade, porque, por exemplo, ela morreu em massacres como o que aconteceu na comunidade de Jacarezinho, sabe? Então, as pessoas negras, elas recebem menos oportunidades. Então, isso não apesar de existirem pessoas brancas que também têm uma vulnerabilidade socioeconômica, a pessoa negra ela tem um agravante a mais, tá? E um grande problema disso, das pessoas enxergarem isso, são as meias-verdades, que a gente escuta, essa história que é mais atenuada, para não deixar o Brasil tão feio, a história do Brasil tão feia como ela realmente é. Hoje pela manhã a gente gravou um episódio sobre eugenia com o professor André Mota. Eu não falei, desculpa, gente. Eu tenho um podcast também, que é o Pretória. E hoje a gente gravou um episódio para esse podcast sobre eugenia. E ele comentou sobre o papel do Dr. Arnaldo na eugenia e sobre o tratamento que era dado às pessoas negras e tal. E das meias verdades, porque se você tem uma história que ela é mal contada, uma história que ela não é contada como ela de fato foi, você tem uma interpretação errada do passado, então você não consegue avaliar direito o nosso presente e com isso você não consegue desenvolver um futuro melhor, você não consegue projetar um futuro melhor. Então tudo começa com você analisar a história de fato como ela foi e não como você deseja que ela fosse, sabe? Então eu acho que é isso. Só complementando rapidinho, acho que também uma coisa bem importante que a gente pode falar, né, é sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que foi, né, uma política instituída em 2009, que com esse intuito de mostrar o racismo como determinante social. Então, a partir do momento em que o racismo é visto como um determinante, né, de saúde também, a gente dissocia um pouco dessa questão da raça, da classe, né, e da raça. Porque, de fato, as pessoas pobres, elas têm muito problema de acesso. Beleza, elas têm bastante problema de acesso porque elas têm falta de dinheiro, né, falta de contato com o serviço e tudo mais. Só que ela tem porque ela não tem dinheiro só, ou porque também o profissional de saúde não enxerga essa pessoa negra, né, como digna, vamos dizer assim, de receber esse tratamento, de receber analgesia, né, no caso de mulheres que vão passar por parto e tudo. Então, é muito importante que os profissionais de saúde conheçam um pouco da política também, em todos os seus aspectos. É uma política pequena, não tem muitas páginas, acho que é também bem interessante para todos mesmo, é uma recomendação para todo mundo de fazer essa leitura. E eu acho que também entra muito de encontro, né, ao paper que foi citado aqui, e até aí vai do paper às cotas, né? A importância de ter pessoas que pautem isso, que mostrem a importância dessa política para os atendimentos e até mesmo para a nossa construção, né? Na nossa construção social e na nossa construção enquanto médico, enquanto profissional de saúde. Então, acho que só complementando essa resposta, para não ficar só na parte das cotas, mas também como a política nacional, como um objeto importante também.